hoje! Vascaínos e vascaínas, entrando no ar o programa da TV Naldo Almirante, um canal vascaíno feito por vascaíno e para vascaínos. Eu sou Júlio Nobre e aqui na Naldo Almirante você vai embarcar nas principais notícias da semana do Gigante da Colina. Na trajetória gloriosa do Vascão ao longo desses quase 125 anos de história. E brevemente, nós teremos o quadro Fala Vascaíno, que é dedicado aos vascaínos de norte a sul deste país, onde nós estaremos destacando um vascaíno que aqui será entrevistado, um vascaíno ilustre, que pode ser você. Para isso, basta apenas que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sino para se manter atualizado. Semana morna, sem novidades e muita expectativa. Quase nada de concreto e muita especulação. A torcida segue apreensiva. A imprensa não consegue penetrar na blindagem da diretoria do Gigante da Colina e tudo permanece em um sigilo absoluto. O diretor de futebol do Vasco, Paulo Brax, desembarcou nesta semana em Portugal, participou de um congresso sobre futebol e a seguir viajou para Gênova, na Itália, onde participou de reuniões com a 777 Partners. Paulo Brax tem data marcada para o seu retorno no dia 1º de dezembro e já está agendada uma coletiva com a imprensa no dia 5. 3 dias antes do elenco do Vasco se apresentar após o seu período de férias. Em janeiro, o Vasco vai iniciar sua pré-temporada nos Estados Unidos, vai viajar para a Flórida, onde participará de 2 jogos amistosos, um com o River Plate da Argentina e outro com o Atlético de Miami, entre os dias 14 e 21, quando estará acontecendo as 3 primeiras rodadas do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. É óbvio que o Vasco terá que ter aí um grupo de jogadores para fazer essa pré-temporada e um outro para disputar o campeonato estadual. No entanto, como dissemos, não existe nada de concreto, nada de oficial com relação a reforços, ao nome do novo técnico, da comissão técnica, enfim, o que de fato nós temos são essas informações que acabamos de passar para vocês. No dia 5 de dezembro, durante a coletiva, é que nós vamos concluir
se o Vasco realmente, durante esse período de tempo, tem trabalhado num sigilo impressionante a ponto de levar os setoristas ao desespero, porque a imprensa vive de fatos, vive de notícias, e isso não tem acontecido porque a dificuldade de contactar o dirigente do Vasco é muito grande. E aqueles que fazem parte do seu staff não tem nada a declarar. Então nós vamos saber ali sim que nós vamos saber se está havendo uma negociação mantida num sigilo absoluto e que trará boas surpresas para o Vasco, ou então se está havendo dificuldades em fechar as contratações. Eu particularmente espero que no dia 5, Paulo Brax, nessa coletiva da imprensa, anuncie o novo técnico, o coordenador técnico e os primeiros reforços para reformular o elenco do Vasco para a temporada de 2023. No mais, torcida vascaína, só nos resta mesmo esperar e com muita paciência. O clássico Vasco e Botafogo é conhecido como o clássico da amizade, porque respeitando as devidas proporções em comparação aos outros clássicos, quando há confronto desses dois times, são poucos os tumultos, são poucas as confusões e devido ao bom relacionamento até entre os torcedores. E embora o Botafogo esteja em desvantagem contra todos os grandes do Rio, quando essa desvantagem é comparada ao Vasco, o Botafogo sofre, e sofre muito. Freguês, confesso, o Botafogo só rivaliza mesmo em decisões, ou seja, quase nunca. Foram muitas poucas vezes em que o Vasco e o Botafogo decidiram o campeonato, um turno, um título. Raramente, nos jogos entre Vasco e Botafogo, os botafoguenses saíram comemorando, sorrindo. Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, só deu Vasco. Para vocês fazerem a ideia da supremacia gigantesca que o Vasco tem contra aquele que se auto-intitula o Glorioso, o primeiro clássico entre os dois times ocorreu no ano de 1923. E o Vasco venceu com facilidade ao Alvinegro por 3-1. O Botafogo só viria a vencer o Vasco 5 anos depois. Dali para frente,
só deu Vasco. Uma vez ou outra o Botafogo ganhava uma ou outra partida. Para vocês fazerem ideia da superioridade vascaína, basta acompanhar as estatísticas desse clássico. No Campeonato Carioca, Vasco e Botafogo se enfrentaram 220 vezes. O Vasco venceu 94. Aconteceram 64 empates e apenas 62 vitórias para o Botafogo. Vão aí 32 jogos de vantagem. É muita coisa. No Campeonato Brasileiro Unificado, isso é, unindo as séries A e B, foram 53 jogos, 23 vitórias do Vasco, 18 empates e 12 derrotas, sendo que 2 dessas na Série B, aonde o Botafogo, convenhamos, está muito mais à vontade do que o Vasco. O lugar do Vasco não era a Série B. Na Copa do Brasil, sim, o Botafogo leva uma vantagem, porque as duas equipes só se enfrentaram 2 vezes. O Botafogo ganhou uma e na outra aconteceu um empate. Mas isso também deve-se ao fato que o Botafogo dificilmente consegue chegar às quartas de final. Então a culpa não é do Vasco. No Rio-São Paulo, é outra lavagem. São 12 vitórias do Vasco, 6 empates e somente 4 derrotas. E eu acho engraçado é quando o botafoguense se vangloria dizendo: bom, mas nós aplicamos 2 goleadas em vocês de 5-1. É verdade. Mas essas goleadas aconteceram em 46 e 61. Só que eles se esquecem também de um pequeno detalhe. Em 46, eles deram de 5-1, mas levaram de 8-4. Mas isso eles fazem questão de ignorar. E num passado bem recente, eles tomaram uma lavagem que até agora eles estão traumatizados. Em 2001, no estádio Mário Filho, com direito a um show particular do Romário, o Vasco meteu 7-0, sendo essa a maior goleada da história do clássico. Em 2010 aconteceu um fato curioso. No Engenhão, quer dizer, na casa alugada do Botafogo, como diríamos, aquele que se autoproclama glorioso, havia inaugurado uma estátua do Newton Santos. E inaugurado até com muita justiça, porque foi o maior lateral esquerdo de todos os tempos da história do futebol brasileiro. Fora isso, o Botafogo fez uma grande jogada de marketing, investiu muito nesse jogo, porque iria estrear contra o Vasco uma camisa cinza. E fez muita propaganda, jogou muito pesado nisso, nas vendas de camisas. E o clube entrou todo de cinza naquele jogo.
esperando uma grande vitória. Moral da história: a grande vitória não veio, o que veio foi um grande vexame. O Vasco, com o veterano Dodô, simplesmente humilhou o Botafogo dentro do seu próprio território, aplicando uma goleada de 6-0. Isso mesmo, 6-0. Coincidentemente, o número 6, que era a camisa do Newton Santos. Como o Botafogo é muito supersticioso, essa camisa cinza foi usada apenas dessa vez e aposentada. E nós vamos apresentar para vocês os melhores momentos dessas duas goleadas, para que vocês não esqueçam, para que vocês sempre se lembrem da época em que o Vasco era Vasco e que, se Deus quiser, nesse 2023 vai voltar a ser o Vasco que nós queremos, que nós conhecemos, que nós esperamos e que honre as suas tradições. Carlos Calheiros, bola em movimento para Vasco, para Botafogo. De qualquer maneira, é o clássico, é um dos mais tradicionais do futebol brasileiro. Vasco de um lado e o Botafogo do outro lado. Paulo César Vasconcelos. Boa tarde, Cledir e amigo assinante da ESPN Brasil. Um jogo decisivo para o Vasco da Gama. Atenção, Cledir. Vamos ver o Maricá. Trabalha aqui na direita. Traz a jogada na linha de fundo. Escapou da marcação do Kleber. Entrada na grande área. Acompanha na marcação Augusto. Ligou. Pedrinho na esquerda. Baixinho Romário. Botou na entrada da área. Tirou aqui de trás o Bruno. Olha a sobra, Pedrinho. Insiste o Vasco. Romário. Vai recomeçar aqui no meio. Torcedor vascaíno já mostra que está presente aqui no estádio do Maracanã e já se entusiasma com a chegada do Euler na direita. O cruzamento. Romário. É do Vasco no Maracanã, no primeiro minuto de jogo. Vai pra cima o Vasco, faz a festa da torcida, tira o 0 do placar e coloca lá com o baixinho Romário. Vasco 1, Botafogo 0 no Maracanã. Uma jogada muito parecida com o terceiro gol do Vasco na partida com o Bangu na quinta-feira, só que você revê aí o passe do Juninho, o Euler entrando pela direita do ataque do Vasco, cruzando, só que naquela ocasião o Viola fez o gol e agora o Romário aí, livre. Marcou o toque de mão do zagueiro do Botafogo. Quem estava ali era o Marcelo. Vai para lá mais uma vez o Juninho. O Edvan tinha saído depois do escanteio, volta para a área. E o Juninho está pedindo mais gente ali na área. Está pedindo para o Paulo Miranda subir também. Quer mais alternativas para essa bola que vem para a área. Autorizado. Suspendeu. Gol! Juninho na cobrança de falta, fechou todo mundo, fechou Euler, todo mundo ficou olhando. E a bola passou e foi morrer no canto esquerdo do gol do Alex. 16 do primeiro tempo. O desvio do zagueiro e o Juninho de forma direta contra o gol do Alex. 2 para o Vasco, 0 para o Botafogo no Maracanã. Olha, o jogo está totalmente a favor do Vasco. Você tem 15, 16 minutos, 2-0 Vasco. O Botafogo está atônito em campo, dá espaços para o Vasco. O gol, a bola bate. Olha o Juninho, partiu Romário, bom passe, condição é legal. Baixinho invadiu, ajeitou, pé direito, o Juninho para fazer. Juninho, aos 35 minutos do primeiro tempo, amplia no Maracanã. Belíssima linha de passe. Romário, Juninho. E o toque final para as redes do Alex. É o terceiro no Vasco, anote aí. Vasco 3, Botafogo 0 no Maracanã. A louvar primeiro o companheirismo do Romário. Ele podia ter tentado o drible, mas quando ele viu o Juninho entrando livre de frente, desmarcado, tocou para o Juninho. Eu falei há pouco, bastava o Vasco aumentar um pouquinho o número de decibéis. Fabrício 14, Henrique.
uma precaução se não der para o Maricá. Olha a bola pro Romário. Condição normal, saiu, o passe tocou pro gol, na trave. Olha o Juninho, bateu. Gol do Vasco no Maracanã. Aos 3h30 do segundo tempo. Amplia e mais uma vez faz a festa do torcedor vascaíno. Romário tentou no primeiro momento, tocou na bola o goleiro Alex, a bola foi para a trave, voltou no pé direito do Juninho. É o quarto do Vasco no Maracanã. Bom, você está revendo aí a primeira entrada do Romário, o Alex desvia, na volta o Juninho. Teve uma diferença em relação ao primeiro tempo, né? No primeiro tempo o gol saiu com 56 segundos, agora saiu com 3 minutos. O Botafogo deve comemorar isso, né? Que você conseguiu ficar 3 minutos sem levar um gol do Vasco. O jogo começa esse segundo tempo no mesmo ritmo. O Botafogo, o Vasco tendo espaço, trocando a bola, tocando passe, ritmo de treino para o Vasco. Entre Vasco e Flamengo no Campeonato Estadual. Flamengo campeão da Taça Guanabara, que venceu no sábado o Cabo Prense pelo placar de 3-1. Juninho, passe para o Romário, só tem o Bruno pela frente, trouxe para o pé esquerdo, o tiro. É o quinto gol do Vasco e o segundo dele no clássico do Maracanã. O baixinho é o baixinho. Só tinha um pela frente. Trouxe do pé direito para o pé esquerdo. Aí aquele tradicional tapinha de gato entre as pernas do Alex. 5 para o Vasco, 0 para o Botafogo. Esse drible é mortal. Esse drible não tem como o zagueiro. É o mínimo de espaço, é o espaço do tamanho de uma cutícula. Quando deu o drible, meu amigo, já caiu na canhota. Aí não. Daí o Vasco, 5-0. E vou dizer, hein, se continuar forçando, se o Joel não entrar numa de agora vou reforçar o meio campo, mantém aí, o time tá ligado, o time tá correndo, chega a mais, pode ampliar mais. É tão impactante essa vitória que o Dé até abandonou a beira do campo aí. E agora eu acho que está assistindo o jogo até sentado. Mário Tilico, que jogava no Fluminense, fez 3 ou 4 gols naquela ocasião. Agora o juiz deu uma inventada, porque foi um córner a favor do Vasco. O Botafogo está tão atordoado que pegou e saiu errado. E o Vasco está novamente no ataque. Trabalha Romário, vem na meia. Um pouco mais atrás, Juninho vem para Paulo Miranda. Tem Pedrinho, tem na esquerda, se quiser, a subida do Jorginho Paulista. Euler na ponta. Botou pro Euler. Ele começa com o Jorginho Paulista. Passando dos 20, o torcedor vascaíno começa a gritar olé, cada toque de bola. Olha o Juninho limpou 1, 2, 3. Jorginho Paulista, o cruzamento. O Romário vai pintar mais um. Adiantou demais, tirou o zagueiro, voltou. Pedrinho tocou. Do Vasco no Maracanã. É o sexto da goleada. Pedrinho. Passando dos 20 minutos do segundo tempo. Juninho limpou todo mundo, tocou, a bola seria para o Romário. Adiantou um pouquinho, mas deu tudo certo. Caiu no pé esquerdo do Pedrinho. 6 para o Vasco, 0 para o Botafogo. O Botafogo está atordoado. Você vê que a bola circula pela área sem ninguém do Botafogo para poder fazer alguma coisa. E você vê como é que é a ironia do futebol, né? O Vasco pode ampliar esse marcador ainda mais. Vem com o Euler. Trabalhando na direita, Romário no comando de ataque, vem Juninho, já botou na velocidade, ganhou do Valdson, Euler, partiu o cruzamento. Tirou aqui também, tenta ligar o contragolpe, chama o Viola. Apertou na marcação com ele, aqui atrás, Kleber. Bola de sobra para o Valdson. Recomeça o Botafogo, vem no meio. Aí de graça, saída de jogo para o Jorginho Paulista. Vem com o Juninho. Já partiu o Euler, condição normal. Lançamento para o Euler, Romário está sozinho do outro lado. Invadiu a área, cortou o zagueiro, pé direito, bateu. Gol! Euler é o sétimo do Vasco no Maracanã. Amplia a goleada. Mais do que nunca isolado na liderança do segundo turno do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Mas deixou sentado, sem pai nem mãe, o zagueiro Bruno. Teve tempo de escolher o canto, o Euler. E com que frieza tocou para as redes do Botafogo. 7 para o Vasco, 0 para o Botafogo. Vai mexer novamente para o Carlos Alberto.
Boa jogada, Léo Gago. Na frente pro Dodô. Vaiado pela torcida do Botafogo. Já perdeu a bola pro Wellington, mas a bola sobra pro Dodô. Felipe Coutinho tá na frente, olha o Dodô. Evoluiu, chutou no canto, é gol. Gol! E é o primeiro de Dodô com a camisa do Vasco. E contra o Botafogo. E pra variar, um gol bonito do Dodô. Arrancou, driblou e chutou com muita categoria no canto. Sem a menor chance para o goleiro Jefferson. Você vê por vários ângulos o bonito gol do artilheiro dos gols bonitos, Dodô. Vasco 1, Botafogo 0. No começo do jogo, hein, PC? Daquela distância ali, o Dodô é sempre... Leandro Guerreiro tirou por baixo. Mais uma vez o Vasco ganhando o rebote. Souza para o Carlos Alberto. Dodô lá dentro da área. Fagner passou, Carlos Alberto cruzou. Olha o Dodô, é gol! Gol do Vasco! Dodô! Mais uma vez aparecendo para fazer um gol no clássico. Faz a imensa torcida vascaína bem feliz. Gol de artilheiro. Nas costas do zagueiro, veja o cruzamento do Carlos Alberto. O Antônio Carlos dormiu no ponto e o Dodô, espertíssimo, com categoria até de biquinho, mandou a bola para a rede. Dodô, tá merecendo essa moral toda o Dodô, hein? Tem que engraxar a chuteira dele mesmo. Vasco 2, Botafogo 0. 2 gols no Dodô. De cima, o ângulo, Lúcio Flávio batendo. Tira o Carlos Alberto, ajudando a defesa. Vem o Marcelo Cordeiro, perdeu a bola para o Márcio Careca, contra-ataque, 4 do Vasco contra 3 do Botafogo. Souza, Dodô na cara do goleiro, toquinho por cima, é gol. Gol! A festa é de Dodô, a festa é do Vasco. Começou lá atrás. Carlos Alberto cortou e aí o Márcio Careca iniciou o contra-ataque. 4 contra 3. O Souza puxando e um passe belíssimo pro Dodô. Para variar, gol bonito. Gol de craque, Dodô, o terceiro dele, o terceiro do Vasco. Vasco 3, Botafogo 0. Lá na frente ele buscou o Magno. Antônio Carlos teve... Não se pode tirar aí o mérito do cobrador. Bateu forte, com precisão e ainda deu efeito na bola. Dodô, Felipe Coutinho na cara do gol, é gol! Goleada do Vasco no Engenhão! Felipe Coutinho faz a festa da imensa torcida vascaína que está muito feliz. Felipe Coutinho, o garoto, faz o seu primeiro gol no profissional. Que classe, hein? Deu um toquinho, tirou do Wellington. Teve a paciência de esperar a definição do Jefferson. Gol de veterano, gol de gente grande. Gol do garoto Felipe Coutinho. Uma goleada histórica. Vasco 5, Botafogo 0. Mais uma vez o gol de Felipe Coutinho.
descer. Uma das mais patéticas atuações do Botafogo nos últimos tempos. Tentou seguir ali a jogada de um craque que é o Dodô e acabou não sendo feliz. O Dodô joga demais. Olha o Felipe Coutinho. Thiago Martinelli. Rafael Coelho. Devolução. Felipe Coutinho na cara do gol. Bateu. É gol. Gol!